Ontem foi dia de protesto lá no Parque São Jorge, lá na sede social do Corinthians. Um protesto que já tinha sido anunciado, a gente falou sobre isso lá no início da semana, que na quinta-feira, às 19h10, que é o ano de fundação do Corinthians, né, 1910, seria o protesto lá de torcidas uniformizadas e um protesto aberto ao torcedor comum. A Bibi Molina teve lá, tem muita cobertura aí nas mídias digitais da TNT Esportes, no nosso Instagram, enfim. E também quem segue a Bibi Molina ontem viu bastante do protesto que aconteceu lá na sede social do clube. Organizado, né? Foi algo organizado, diferente de alguns que a gente vê por aí, né? Da grande maioria. Com uma pauta, assim, muito interessante, porque cobra a responsabilização pelo momento que o clube está vivendo dos seus dirigentes e ex-dirigentes, pedindo, inclusive, ressarcimento financeiro de tudo aquilo que foi desfalque, né? Que desfalcaram do clube. Então, tem ali uma cobrança para o conselho de responsabilidade dos presidentes que passaram por lá e aumentaram a dívida, de mudança no estatuto para as próximas eleições e tal. Não teve a violência física, que para muitos é a única forma de violência. Então, na teoria, foi um protesto, entre aspas, pacífico, e já vou explicar por que entre aspas, e que transcorreu ali dentro de uma certa normalidade. Até porque foi avisado antes e o clube fechou as portas às 5 da tarde. O protesto estava marcado para 7 da noite, 7h10. Dito isso, o torcedor do Corinthians mostra, como todos os grandes clubes, o maior patrimônio que esses clubes têm é a sua torcida. E o torcedor do Corinthians mostra isso, pelo menos tenta mostrar isso, que acima de Andrés, Roberto de Andrade, Duílio, Augusto Melo, Mário Gobi, enfim, que acima de todos eles está o torcedor do Corinthians, ok, beleza, tá aí o protesto. Tem duas coisas nesse tipo de protesto que me incomodam muito. E o Hakim tá falando aqui que todas as contas foram aprovadas no clube, como é que estão cobrando e tal. A cobrança é, inclusive, também por quem aprovou as contas. Né? Também. Tem duas coisas que me incomodam nesse tipo de protesto, tá? Primeiro, é que ele atrapalha a vida do sócio do clube. Ele não teve invasão, e por isso ok, parabéns, certinho. Mas ele fez com que o clube tivesse que ser fechado. De maneira correta, inclusive, preventiva, porque a gente sabe que esse tipo de situação pode descambar. E aí quem tá lá dentro não consegue sair e fica aquela situação. Então, impedir o cidadão de circular, eu acho que é ruim. Eu acho que acaba atrapalhando. Então, isso me incomoda. Acho que muitos associados do Corinthians entenderam a situação, tá? E falaram, pô, hoje a gente não vai poder frequentar o clube. Mas é por uma razão justificada, porque realmente a situação é muito ruim. O Corinthians hoje, ele tá muito mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas. Então, realmente, o momento é muito delicado. Concordamos, tá? E a outra coisa que me incomoda é que existe um conteúdo nesse protesto, e em vários outros, mas nesse aí, que, no meu entendimento, ele não tem muito de pacífico, não. E por isso eu estou utilizei lá atrás as aspas. Porque não tem a violência
física, mas tem uma ameaça que, pô, no momento que a gente vive, cara, eu não acho que seja uma forma bacana de se fazer caixão das pessoas, jogar numa fogueira, queimar. Eu entendo que simbolicamente, que essas pessoas, que elas têm que morrer pro Corinthians, que elas têm que morrer na história do Corinthians. Tá, Só que no momento que a gente vive, cara, em que uma faíscazinha faz com que a situação se torne fora de controle, eu não acho legal. Foi feita lá uma encenação. E, de novo, gente, entre aspas, pacífica. Não tem violência. Os carros dos diretores, até porque não tinha ninguém lá, não foram ameaçados, ninguém chacoalhou os carros, ninguém... Mas no meu entendimento, escapa de um limite ali bacana. E tem uma história também, porque no meio, vários gritos de guerra, a grande maioria eram gritos com um conteúdo ali, de cobrança um, de cobrança outro, de cobrança ao conselho e tal, sem ameaça, ok. Mas teve grito de vai morrer. Teve grito de vai morrer. E eu não acho, é uma opinião pessoal, cara. Eu não acho isso legal. Não acho. E aí, como diz alguém aqui, você tá sendo coxinha. Você tá numa frescura. Pode falar que eu sou fresco, pode falar que eu sou coxinha, pode falar o que quiser. Não gosto, acho que não... Agora, o momento para se protestar contra dirigentes e ex-dirigentes do Corinthians é bem plausível. É necessário, mas acho que em alguns momentos escapa um pouquinho e a galera exagera. E agora vamos ver dia 9, né? Porque no protesto tem um recado para o dia 9, que é o dia que vai ser votado o afastamento ou não do Augusto Melo. E a galera que esteve lá não quer a volta do Augusto Melo, não quer a volta de Andrés, não quer a volta de... E aí, cara, assim, não foi por falta de aviso, né, gente? Não foi por falta de aviso. Quando a gente viu o debate dos candidatos à presidência do Corinthians, antes dessas últimas eleições, a gente falou aqui. O Corinthians está no mato. Se essas são as duas opções que o Corinthians tem. E não dá para aceitar que num universo de tantos milhões de corintianos não tenha gente mais capacitada para cuidar do Corinthians. Eu não consigo aceitar que o nível dos dirigentes do Corinthians seja esse aí. Não dá, velho. Não dá. Vocês estão vendo aí o tipo de notícia. É gasto por engano no cartão corporativo, é pedido de ressarcimento de nota de Viagra. Aí quando vai ver, cadê a nota? Sumiu. Aí aprovam as contas sem... não dá, velho. Não dá. Dirigentes e ex-dirigentes do Corinthians, sim, fizeram de tudo para acabar com o clube. Não acabaram com o Corinthians. Mas o Corinthians está no caminho muito perigoso. Muito perigoso. Aí, ó, essas imagens que a gente tá vendo, cara, até aí tá tudo certo, cara. Porque são pessoas que se colocaram na direção e presidência do Corinthians, sabem que vão ter esse tipo de exposição. Ok, até aí tá tudo certo. Cobrar, fazer um protesto bem-humorado, tudo certo.
eu acho que passa do limite no momento que fala que vai morrer, que a gente vive numa sociedade que não dá pra gente dar margem pra nada. Não dá. Não dá pra dar margem pra nada. Mas essa é só a minha opinião. E ela é minha, ninguém precisa concordar com ela. O momento é muito, muito grave. Muito grave. E aí, ô Tulhão, só pra encerrar, eu queria muito, cara, que... O Éder tá falando aqui, então, por favorzinho, você poderia parar de roubar o Corinthians? Assim tá certo. Não, ninguém tá falando que é assim, ô Éder. Ninguém tá falando que é assim. Mas o conselho não aprovar as contas, ser derrubado da presidência, responder criminalmente, que nem vários estão respondendo aí, seguindo os ritos normais. É querer muito, cara, que se obedeça ali um caminho de civilidade e quem for bandido que arque com isso, não precisa ser por favorzinho, mas também não precisa ser vai morrer. Mas é só a minha opinião. É só a minha opinião. Ô, meu amigo Túlio, eu torço muito, cara, para que apareçam corintianos aí que estejam dispostos a assumir essa bucha. Porque hoje é uma bucha, cara. Do jeito que o Pedrinho assumiu lá no Vasco. Desculpa, André. Sim, claro. Com competência. Porque querer assumir a bucha, acho que vários, né? Mas incompetentes. Então, eu torço muito, cara, para que tenha gente competente que esteja a fim de fazer disso um projeto momentâneo ali, pelo menos de vida. Pessoas que tenham uma situação tranquila de vida, que possam falar, nós temos aqui um grupo de pessoas e nós estamos tudo com a vida encaminhada aqui, vamos cuidar do Corinthians. Porque, cara, a situação do Corinthians ela já era ruim antes das últimas eleições. E quando a gente viu a situação dos candidatos, eu falei aqui, meu Deus, que tristeza.